conosco a professora Gelsivânia, secretária de Educação do município de Serrinha, e a gente conversa com ela a partir de agora sobre a greve. Greve é a pauta principal. Professora Gelsivânia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clérito. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. E aí, professora, como é que estão as negociações? Temos previsão de fim já dessa greve, que entra, me parece que já na quarta semana. Estamos bem próximos disso. Isso, completa um mês no dia 10, lamentavelmente, e de fato o que a gente espera é que esteja próximo de acabar. Se depender de nós, da intenção do diálogo, acaba nesses dias. Então, a gestão realizou reuniões com o sindicato. A primeira reunião aconteceu no dia 29 de fevereiro, 26 de janeiro. Em fevereiro nós tivemos reunião dia 12, dia 18, dia 19, em março dia 1º e a última dia 23. Há um impasse quando se trata do que é reivindicado e do que é pedido, mas a nossa solicitação foi que as negociações continuassem. Atendemos algumas reivindicações e pedimos que as negociações continuassem com os estudantes em aula, com as crianças em aula, porque é um prejuízo muito grande para os alunos e também porque sabemos que é um ano eleitoral, é um ano difícil de reposição para entrar no ano seguinte, então temos aí um desafio enorme pela frente. E estamos conclamando a categoria. Hoje a secretaria lança uma nota, porque nos chegou ao conhecimento de que nem todos os professores, os profissionais sabem do que está de fato sendo debatido. Isso foi dito por um grupo de professores que compareceu à secretaria. Então, nós estamos lançando uma nota explicando exatamente isso. Assim, houve reuniões, houve intenção. A última reunião foi na quarta-feira, que antecede a Semana Santa, e naquela reunião nós dissemos que nesse primeiro momento, nós não fechamos as portas, mas o que dissemos foi que naquele primeiro momento se pagaria o piso, que é um total de R$ 2.135 para os professores do nível 1, que é o primeiro nível, porque esses professores estavam recebendo 1.917 e a nossa 2.135, que é o piso nacional do governo. Pagaríamos também os quinquênios. Quinquênio é a cada 5 anos o profissional ele muda a faixa de salário. Então nós temos aí várias pessoas que estão completando o quinquênio agora. Então pagaríamos também o quinquênio, essas pessoas mudariam de faixa salarial. Pagaríamos também anuênio. Anuênio é para os profissionais de 40%, que muda também de faixa salarial. Mudança de nível, nós temos quase 100 professores aguardando a mudança de nível, que o ano passado, no mês de agosto, o prefeito baixou um decreto por conta da lei de responsabilidade fiscal. Ele suspendeu o pagamento de mudança de nível, então aí nós temos algo em torno de 100 professores que mudam. Quando ele muda o nível, ele tem um aumento em torno de R$200 a R$300. Então, que pagaríamos também a mudança de nível, garantiríamos a hora-atividade. A hora-atividade é a lei, que é uma lei também de 2008, garante que o professor, desde a pré-escola, da educação infantil até o 9º ano, possa ter um dia livre, ou para planejar, ou livre. Então, nós dissemos que também garantiríamos isso, que era uma outra reivindicação, o que implica contratar novas pessoas ou até professores concursados para colocar no lugar. Na nossa conta são 72, porque um professor passa a trabalhar 4 dias, um dia ele folga, e sendo que em um dia no mês ele vai fazer o planejamento, mas naqueles dias que ele sai, uma outra pessoa precisa ficar no lugar. Então essa outra pessoa que precisa ficar no lugar, isso tem um impacto financeiro também da contratação. Então o que nós dissemos foi, nesse momento não havia condições de mudar os salários dos demais professores que estão fora dessa faixa de nível. Então alocaríamos todos os professores em sala de aula, veríamos quanto dá essa conta, foi isso que dissemos, veríamos quanto dá essa conta, faríamos isso junto, com transparência. Os recursos que vêm para a Serrinha são da ordem de 55 milhões de Fundeb, sendo que desse recurso nós precisamos deixar aí algo em torno de 2 a 3 milhões para pagar transporte escolar, para
fazer manutenção das escolas. Tem escola que, dada a crise financeira do país, não está recebendo material. Então, valorização profissional não é salário, mas também é condição de trabalho. Então, condição de trabalho implica, há um discurso contraditório de alguns que dizem assim: eu quero melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho implica também deixar uma parte desse recurso reservado para o custeio. As escolas precisam receber material, como receberam nesse início de ano, precisam ter assegurado as suas reformas, porque lamentavelmente a depredação é muito grande. Todo ano, esse ano, nós estamos com uma lista de 24 escolas para reforma, incluindo a escola aqui da Bomba, que precisa reformar, a escola Graciliano. Então, a proposta foi essa: concederíamos essas reivindicações iniciais, todos os professores iriam para a sala de aula, pagaríamos inclusive, garantiríamos a hora de atividade e depois disso faríamos essa conta para ver o que era possível atender. E qual foi a resposta do sindicato, professora? A resposta foi a greve. Na verdade, essa reunião aconteceu na quarta-feira. Havia um pedido nosso que a assembleia acontecesse na segunda. E, no entanto, não aconteceu na segunda. Passou-se aí a quinta-feira santa, sexta, sábado, domingo, a segunda, a terça e a quarta. Nós ficamos sabendo, está no nível da especulação, mas nós ficamos sabendo que internamente dentro do sindicato haviam aqueles que queriam que fizesse a assembleia na segunda e outros que queriam que fizesse na quarta, exatamente para ampliar o tempo do desgaste. É por isso que eu digo sim que, claro, há aqueles mais sérios que conduzem a greve pensando nos seus filiados e há aqueles também que conduzem a greve pensando que é ano eleitoral e que vai faturar politicamente e que pouco está pensando nos estudantes, lamentavelmente. Então, nós conclamamos, quando a gente fala conclamar, é solicitar mesmo para aqueles professores que têm mais bom senso que retornem às atividades. Nós vamos começar a disponibilizar o transporte escolar. Lamentavelmente, vamos ter que fazer calendários diferenciados para as escolas. Nada obriga, repito, nada obriga que façamos como fizemos em 2012. Em 2012, nós dialogamos o retorno e a saída da greve e pactuamos um calendário único para todas as escolas. Este ano, se essa greve perdurar ainda mais, não vamos fazer isso, lamentavelmente. Algumas escolas têm nos procurado, estão perguntando e dizendo que desejam voltar, então vamos ter calendários diferenciados, lamentavelmente, mas não podemos mais sustentar uma situação dessa. O que a gente pede, a todo momento, a gestão municipal informou que dará continuidade às negociações, inclusive é ano eleitoral, um ano eleitoral em que temos prazo para enviar qualquer tipo de proposta para a Câmara. Outro detalhe também, a gestão assegurou o enquadramento. Dissemos na reunião do dia 23, eu não sei se isso foi passado, que temos 8 vagas para o ensino fundamental 2 e 32 vagas para o ensino fundamental 1 e que faríamos imediatamente o enquadramento. Então, nós estamos paralisados, é uma irresponsabilidade. Se, como dizem, é responsabilidade da gestão, é irresponsabilidade do sindicato também. Então, estou aqui hoje num clima de tranquilidade, de muita paz, de muita sobriedade, para dizer, conclamo a todos a voltarmos às aulas e continuar o debate, continuar a aprofundar, as contas estão aí. Apresentamos ainda uma outra reivindicação, foi de redução do número de vices, que hoje a lei garante 140, apresentamos a proposta de redução para 100, então extinguindo aí 40 cargos comissionados. Houve um pedido para que diminuísse o número de cooperados. Eu, inclusive, informei que hoje há uma necessidade de cooperados porque muitas pessoas pediram aposentados, se aposentaram. Fato, inclusive, que fez com que o prefeito, em reunião recente, pedisse ao jurídico e ao próprio secretário de administração que se movimentasse para a possibilidade de um concurso agora esse ano, que teria que ser feito nos próximos dias, por conta desse número de pessoas que se aposentou. Então, mas mesmo assim, nós apresentamos a proposta de reduzir também o número de cooperados. Então, há uma sinalização da gestão do ponto de vista do diálogo. Professora Gelsivânia,
secretária de Educação do município de Serrinha, se tratar de um ano político, a senhora acredita que tem alguém tentando tirar proveito aí nessa greve? Não acredito, não tenho certeza. Claro que tem, claro que tem. Claro que tem. Quando se diz que há intenção de negociar, quando se diz que não terminou, claro, a forma como se conduz uma assembleia se diz muito. Você pode conduzir uma assembleia explicando as questões. Agora, lamentavelmente, nós vamos caminhar, se não houver consenso, vamos caminhar para uma judicialização da greve, né? Lamentavelmente, aí vamos parar na justiça. Com tudo isso, quem de fato perde são os estudantes. Ok. A última conversa foi quando, Pro? A última conversa foi no dia 23 de março. Dia 23 de março. 23 de março. Então, não há agora o que conversar da nossa parte, porque o que nós estamos pedindo é o retorno. Nós estamos já dizendo, esse mês nós já pagamos um terço, já pagamos os professores do nível 1 com aumento. Nós estamos aguardando, inclusive, o retorno para assumir os demais compromissos, pagamento da mudança de nível, do quinquênio, do anuênio. Quer dizer, não cortamos os dias, o que mostra também uma sensibilidade do gestor no sentido de estar chamando para o diálogo, porque poderíamos nesse momento. A rede está parada, está 100% paralisada, né? Não houve o corte dos dias, aguardando, imaginando que haveria esse retorno das atividades para em seguida continuarmos o diálogo. Ok, aqui no WhatsApp o pessoal está perguntando o seguinte, professora, não entendi bem a pergunta, mas eu acho que Pode perguntar que aí a gente decifra. Mudança de nível da turma da Parfor, que sofremos durante 5 anos nos finais de semana, isso é um clamor. Isso, inclusive nós dissemos no dia 23 que a nossa proposta começava pelo nível 1, pelo pagamento da mudança de nível, que vai ter um impacto assim, grande, porque são quase 100 professores, pagamento dos quinquênios. Nós dissemos isso no dia 23, foi isso. Uma professora que esteve na secretaria disse que isso não foi dito na Assembleia. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu estou... 9 meses sem receber? 9 meses sem receber a mudança de nível. Explicando agora, o prefeito, ano passado, baixou um decreto por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. As mudanças de nível estavam sendo autorizadas sem nenhum problema, gradualmente até o mês de agosto. Com o índice elevado de pessoal, porque essa lei de responsabilidade fiscal é um gargalo em todos nós. Os gestores podem ter dinheiro e sem poder pagar, porque a lei diz que não se pode gastar mais do que 60% do que se arrecada. 56% do que se arrecada, 60% que eu estava pensando no Fundeb, 56% do que se arrecada com pessoal. Já a lei do Fundeb diz que 60% no mínimo é para professor. Então já é uma lei que conflitua com a outra. Mas, de toda sorte, para explicar para quem está nos ouvindo, em agosto do ano passado, haveria problemas novamente das contas do prefeito se ele continuasse pagando a folha do jeito que estava, porque todo mês tem alguém que muda de nível, que completa 5 anos, então ele baixou um decreto em agosto. Há todo um esforço da gestão de aprovação de contas desse ano de 2015. Então, por isso que foi feito isso. Então, na negociação, nós apresentamos como uma das propostas para sair do impasse, inclusive pagaríamos a mudança de nível. Temos coordenadores e professores, sendo que coordenadores, há um entendimento da Procuradoria Jurídica de que os coordenadores pedagógicos precisariam, para ter a mudança de nível paga, precisariam de um acréscimo na lei. Então nós temos que correr para apresentar, estamos fazendo isso inclusive, correr para apresentar na Câmara de Vereadores essa alteração na lei, mas a proposta foi essa, pagamento da mudança de nível. Isso foi apresentado ao sindicato no dia 23. Ok, outra mensagem aqui no WhatsApp, professora Clériston, bom dia, estou ouvindo a professora Gelcivânia falar sobre negociação só com os professores, e os 40%, como fica? E aí, prof? Os 40%, boa pergunta.
Os 40%, a proposta que foi apresentada pela gestão, e eu reconheço de fato que é pouco, foi de 2% de aumento. Então, que é um valor muito pequeno. 2% porque foi o possível que a gestão pode pagar no setor para os demais profissionais que são vinculados às outras secretarias. A dúvida que se ficou foi, por exemplo, um porteiro. O porteiro que trabalha na Secretaria de Administração, o que a proposta da gestão é de 2%. E o porteiro da Educação? O porteiro da Educação pode receber diferenciado? Então, houve essa dúvida por conta da chamada isonomia, que o mesmo cargo tem que ter tratamento igual, tem que ter o mesmo reajuste. Bom, sendo assim, a notícia é ruim porque nós vamos ter sempre esse impasse. Por mais que se tenha algum recurso a mais para dar um aumento para a educação, as outras categorias não podem. Então, ficamos no teto de 2% em função disso. Esse é o limite que a gestão pode dar nesse momento para os demais profissionais. O que nós apresentamos como sugestão, naquele momento ali na reunião, foi que constituíssemos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho com os dois advogado do sindicato e o procurador, pudessem analisar saídas para essa questão. Qual é a saída? É um plano de cargos e salários específico para os profissionais da educação. O nosso consultor, que nós contratamos, diz que sim, que precisaria ter um plano de cargos específicos, mas, lamentavelmente, uma série de questões que vinham andando em função dessa greve, elas paralisaram. Então, creio que não ajuda, porque nós temos um ano curto, e creio que quem mais deveria ter pressa também de resolver as questões, tanto quanto a gestão, é também o sindicato. Por isso, esse nosso apelo pelo retorno. Professora, eu estou vendo aqui nas redes sociais, parece que está havendo um desentendimento já entre os sindicatos, os sismos e a APLB. Alguém até publicou aqui um cartaz com a seguinte frase: golpe em Serrinha não vai ter, eu sou o Sismos, não sou a APLB. A senhora tem conhecimento disso, professora? O que é que está vendo? Tenho, eu inclusive me surpreendi com essas novidades, e não me cabe tomar vamos dizer assim, uma predileção por este ou por aquele sindicato. Essa é uma decisão dos filiados e da Justiça. O que posso dizer é o seguinte: fui procurada pela professora Noélia Bastos como representante, a nova diretora da PLB Sindicato, com uma ata. Todos sabem que, lamentavelmente, a professora Brizolara encontra-se num estado de saúde bastante debilitada, internada. Eu quero inclusive externar aqui à família a minha solidariedade, o meu apreço, em que, pese termos tido vários embates, foram sempre dentro de muito respeito. A professora Brizolara sempre dizia assim: gosto da professora Gelcivânia, embora batesse, né? É próprio dela, a gente tem um respeito muito grande por ela, Brisa, como eu a chamo, e eu torço pela recuperação. E ela passou semana passada, segundo a professora Noélia, o presidente da PLB Sindicato, Rui Oliveira, esteve em Serrinha, fez reunião com a diretoria, e em função aí da leitura que é dada ao estatuto, me parece que a diretoria definiu junto com Salvador. Enfim, não sei, não posso entrar em maiores detalhes. O que sei é do documento que recebi. O documento tem validade, um documento reconhecido em cartório, e que aponta a professora Noélia como representante da PLB. Bom, como eu nunca me furtei a atender nem a PLB nem o Sismo, não iria fazê-lo agora. Já tive, inclusive, é público isso, vários desentendimentos com a professora Noélia Bastos, mas a recebi. Ela perguntava sobre a greve, informei. Ela tinha posse de um documento que é público, o documento que o Sismos entregou nos diversos espaços, entregou na Prefeitura, no Ministério Público, e ela questionava uma pauta de reivindicações que vinha sendo debatida de fato com a professora Brizolara, dizendo que a partir de agora, ela foi inclusive com mais 4 pessoas, que a partir de agora gostaria também de
fazer parte dessas negociações, na verdade, alegando que as negociações deveriam ser com a PLB. Para nós da gestão, inclusive, é difícil, é extremamente difícil. A gente espera, inclusive, que haja um entendimento entre os sindicatos, porque imagine tratar com 2 sindicatos diferentes e que têm visões diferenciadas de alguns aspectos. Por exemplo, a questão do enquadramento. A nossa conversa inicial, a lei do enquadramento diz que o profissional tem que morar no município, tem que ter uma dedicação ao magistério. E aí, nas conversas anteriores com os SISMos, nós dizíamos, como é que se mede, como é que se determina essa dedicação ao magistério? Aí chegamos a definir alguns critérios de avaliação. A PLB já não concorda com esses critérios de avaliação. Acredita que deva ser pela vaga, o professor está desdobrando na vaga, a vaga é real, fica, não fica. Quer dizer, a essa altura, num ano eleitoral, nós termos dúvidas dessa natureza, de fato, eu vou recorrer aí aos universitários. Me parece que isso vai acabar tendo empates legais, o que é desgastante, porque, de fato, o que aconteceu, historicamente, é que os professores, os demais profissionais, não se viam representados na PLB e buscaram a PLB sindicato. Mas também é fato que a PLB provocou o Ministério Público local via documentos e o Ministério Público local informou, inclusive ano passado, eu havia sido chamada no Ministério Público e foi dito inclusive pela promotora de que uma das promotoras, não me recordo agora qual, mas foi dito inclusive que o sindicato que deveria tratar sobre as questões, especificamente, na época me foi falado sobre professores, era a PLB Sindicato, que era o sindicato licenciado para isso na Bahia. Bom, enfim, da nossa parte nós vamos continuar, estamos abertos ao diálogo com os 2 sindicatos. Com os 2. Queremos, de fato, já houve situações ano passado em que conseguimos colocar numa mesma reunião os 2 sindicatos. Foi difícil. Com a professora Brizolara, inclusive, ela dizia, não entro na reunião se o SISMO estiver. Mas nós conseguimos, o ano passado, numa intermediação com a professora Brizolara, com Cláudia e com Silvia, iniciar um estudo sobre as condições financeiras do município. E, de fato, agora a gente pede que haja aí quem define, me parece que são os filiados e a Justiça, mas da nossa parte quero dizer que estamos aqui disponíveis e abertos para o diálogo com ambos os sindicatos. E mediar esse conflito, né, professora? Isso, essa mediação me parece que vai precisar, de fato, de um outro braço, aí, um braço da Justiça, porque da nossa parte nós não vamos poder mediar. O que nós podemos fazer é dizer, receber os 2, como fizemos, e estamos agora, inclusive, enquanto gestão, como disse antes, numa situação difícil. Os 2 têm legitimidade, né? Os 2 têm legitimidade. Da nossa parte, os 2 têm legitimidade. Agora, a PLB alega que aponta, a professora Noélia levou à Constituição, pediu que lesse, eu li um artigo na Constituição, e eu disse a ela, inclusive, que eu desconhecia, embora nós tínhamos um procurador na UNEB, que ele dizia assim, a ninguém é facultado dizer que não conhece a lei está aí, mas eu de fato desconhecia, e o documento que ela leva é alegando de que em um determinado território, uma determinada cidade, isso me parece que isso foi dito ontem na Rádio Ferraz por doutora Ivana, em uma determinada cidade, não se é permitido ter mais de um sindicato para uma mesma categoria. Bom, então agora se abriu aí um debate que eu, inclusive, tomei um susto. Eu, de fato, digo aqui de público, eu não tinha conhecimento disso. Agora, do ponto de vista dos conselhos, em 2014 nós já tivemos um problema semelhante. Em 2014 nós fomos alertados pelo Ministério da Educação de que não era possível termos 2 sindicatos para indicar professores para o conselho. Então, naquela época, resolvemos da seguinte forma, a PLB indicou para o conselho, tanto que hoje ainda é assim, para o conselho do Fundeb, a PLB indicou o professor e para os demais profissionais, o SISMos indicou. Para o conselho, isso resolveu. Para a greve, isso é mais difícil, porque me parece que o maior número de filiados professores hoje está no SISMos. Então, essa é a professora Noélia me disse que pediu
uma audiência com o Ministério Público sobre a greve, que isso é facultado qualquer pessoa solicitar, pedir uma audiência sobre a greve e sobre essa questão, e eu vou aguardar os desdobramentos disso. Muito bem. Professora Gelcivânia, tem um grupo aqui de merendeiras querendo saber se vão receber periculosidade. Bom, eu não posso responder sobre isso, porque de fato não lembro agora como ficou a decisão final. Isso entrou também no debate, no processo de negociação. Se o professor Givaldo estiver nos ouvindo, que possa poder falar a respeito disso. O que eu posso dizer é que essa era uma pauta também de reivindicações, por vezes, em função da greve. Algumas pautas estão, vamos dizer assim, desfocadas, está focando mais em uma do que em outra, porque a pauta principal foi a pauta do aumento, mas houve essa solicitação de receber periculosidade e o procurador, lembro agora, o procurador jurídico ficou de fazer uma análise e dar uma posição. O vereador Reis foi ontem, terça-feira, disse na Câmara, professora, que tem uma unidade escolar aqui, se eu não estou enganado, a Claudionor Ferreira, que nunca teve aula este ano, mas tem diretor e vice. Ele falou, inclusive, em tom de ironia na Câmara de Vereadores. A senhora tem conhecimento? Tenho conhecimento, mas nenhum diretor, lamentavelmente, quero até dar essa notícia para os vice-diretores, ia fazê-lo em reunião, mas já que a questão foi trazida para o ar, lamentavelmente, se foi encaminhado um diretor ou um vice para uma escola que não tinha e não teve as aulas e ele nem começou ainda, lamentavelmente não vai receber, como também os cooperados. Então, de fato, essa greve é um prejuízo coletivo aí para todos e para o próprio comércio também, né? Uhum. Ok, mais alguma informação, professora, para os professores? Não, o que novamente a gente pede o retorno, nós estamos aí com um compromisso, reafirmo o compromisso do pagamento, da mudança de nível, pagamento dos quinquênios, pagamento de anuênio e resolvermos a situação do enquadramento, Chama atenção para que estamos em um ano eleitoral, um ano atípico. Nós já temos aí 30 dias, se a gente tirar os sábados e domingos, dá aí mais de 20 dias para repor. E o Ministério Público não aceitará essa reposição com formação aos sábados, com aula para os estudantes. Isso implica dizer que vamos para janeiro. Há uma dúvida jurídica quanto à responsabilidade desse ano. Eu publicizei na jornada pedagógica que qualquer que fosse o resultado das eleições eu estaria saindo no dia 31 de dezembro e confesso que eu não gostaria de deixar nem para o meu pior inimigo uma pessoa que está assumindo no dia 1º, sem contrato de transporte escolar, sem contrato de alimentação escolar, assumindo uma rede que não terminou as aulas. Então, lamentavelmente, todos os pontos facultativos apontados no calendário, eles caem, deixam de existir, vai precisar de fato ter aula. Vamos reduzir o número de dias parados no mês de junho para ver se dá conta de terminar em dezembro, o que é muito complicado. E vejo que quem vai pagar essa conta, a conta volta para os próprios, para todos, para o próprio município. Por quê? Muitos pais ontem, os diretores comentavam aqui que estão abrindo escolas para dar transferência, então muitos alunos indo para a rede privada, os pais fazendo um esforço para pagar, e eu chamo a atenção para o fato de que nós tínhamos conseguido equilibrar a perda de alunos. Em 2014 e 2015, nós equilibramos a perda de alunos que chegava a 1.000 por ano, vocês devem lembrar, que eu já cheguei a dizer isso aqui, nós chegamos a perder mais de 1.000 alunos por ano e nós estávamos com uma faixa aí de 100 e pouco, 200 alunos, e eu tenho certeza que esse ano, com essa greve, vai passar de 500. Aí alguns dizem assim, quem não está interessado é a gestão. Eu quero lembrar que nós estamos diante de um ano difícil, uma crise financeira do país, que não é uma crise financeira de Serrinha, a arrecadação baixou muito, os recursos recebidos, sobretudo recursos de arrecadação própria, baixaram demais.
O Fundeb, há uma projeção de 55 milhões, mas é projeção. O ano passado, por 3 vezes, nós tivemos o valor do Fundeb reduzido ao longo do ano. É uma das poucas vezes na história que se reduz o valor do repasse anunciado ao longo do ano. Então, assim, não se pode no último ano, e aí a gente chama a atenção, que o ano passado nós demos 13%, enquanto cidades vizinhas deram 6%, 4%, 5%. O ano passado nós demos 13% para todos. O último ano de gestão é um ano eleitoral em que o prefeito ele não pode deixar dívida para um outro gestor, não pode ser irresponsável, como infelizmente alguns podem ter feito, mas não pode ser irresponsável porque não só ele responde, como eu respondo também, tem um nome a zelar. Então, sou concursada, a gente não pode fazer isso. Esse ano, por exemplo, nós demos 13% ano passado, mas vocês devem lembrar que o terço de férias se pagou dentro do ano. Esse ano de 2016, a obrigatoriedade da lei é que férias, um terço das férias, 13º, tudo seja pago ainda em dezembro. Então, por isso que a gente conclama a todos que voltem ao trabalho, que a gente continue o processo de negociação, que precisa se encerrar ainda em abril por conta do período eleitoral. Enquadramento também, precisamos dar conta disso ainda em abril. Então, depois o prejuízo vai ser generalizado para todos. E os alunos não podem pagar essa conta. Estou falando isso de forma muito tranquila, muito direta, aberta. O vereador Justino disse que nossas reuniões sempre foram muito respeitosas. É verdade, tem sido um clima de muito, muito respeito. E com esse clima de respeito e de diálogo, lamentavelmente as assembleias nem tanto. Tem coisas misturadas aí, porque numa assembleia você começar a gritar fora a OSNI, então esse tipo de coisa já mistura, mas assim, com esse clima de diálogo e de respeito que tem primado tem acontecido nas nossas reuniões, a gente conclama ao retorno e à continuidade do processo de negociação. Ok, se não tiver resultado essa conversa, professora, e a greve continuar, a senhora pretende levar à justiça quando? Na verdade, nós já acionamos. Já acionou a justiça? Foi acionado ontem no Tribunal de Justiça da Bahia. Ok. Tem um ouvinte aí? Bom, eu já estou com o horário estourado, mas o ouvinte já está plugado ali. Vamos liberar o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? Quem fala aqui é Suca, do Vista Alegre. Pois não, Suca? Bom dia para você, bom dia para você, professora. Eu gostaria de saber quando mesmo que vai acontecer essas aulas, porque as crianças, hoje quem pede é a gente, né? A gente sai para trabalhar, deixa as crianças em casa para ir, é o melhor lugar para estar. Então a gente está trabalhando, a gente se sente bem, está no colégio. Mas agora a gente vê, passa a ver as crianças todas na rua. Eu queria pedir também, dizer a vocês, professores, que se sensibilize e que volte pelas crianças, entendeu? Porque a gente está muito triste demais mesmo. Que a gente não temos dinheiro para colocar em colégio público, particular. Eu até treino, entendeu? Mas eu queria procurar saber. E queria perguntar à professora Josivânia, quando mesmo que vai as aulas normais? Ok. Obrigado, Suca. Eu acho que a professora já respondeu a pergunta da Suca desde o início da nossa conversa, que nós estamos falando sobre essa tentativa de colocar fim à greve e reiniciar os trabalhos dos professores. Mas, professora, nosso tempo infelizmente acabou, estamos às 9h04. Eu queria encerrar essa nossa conversa, agradecê-la pela gentileza. É muito bom conversar com a professora Josivânia. Independente desses problemas aqui que nos envolvem, a presença da professora Josivânia nos alegra, nos motiva. Eu fico muito feliz com isso. Mas quem vivia a expectativa de ver a professora Josivânia em uma chapa na eleição de 2 de outubro, infelizmente você vai ter que esperar outra oportunidade, porque o prazo de desincompatibilização já passou e a professora
não saiu da secretaria. Obrigado, professora. Bom dia. Bom dia. Você agora, para me despedir, também é um prazer. Semana passada, há 15 dias atrás, eu dei uma entrevista pelo telefone em Brasília, aí eu brinquei, passei uma mensagem para Clodoaldo dizendo não é a mesma coisa, a gente não vê Reinaldo aqui brincando, botando essas as vinhetinhas. Vinhetas, né? Eu ia chamar de jingle, vinhetas, essas vinhetas, essa equipe aqui, Clodoaldo que hoje está ali calado, estou até preocupado com esse silêncio dele. Viu aí? Clodoaldo, e você, Clécio, que é um excelente entrevistador, tenho certeza que hoje o programa bombou aí de audiência, pela forma como vocês conduzem. Eu agradeço a todos. Termino dizendo que, de fato, hoje nós estamos num governo de transição. Me parece que poucos secretários não saíram. Eu, professor Divaldo, estamos aí. Eu brincava com o prefeito dizendo, não posso adoecer. E estou aqui meio que sem saber se é zika ou chikungunya, mas cheio de dores, porque estamos na gestão. Como disse desde o início, vou até o final, vou terminando com o relatório de gestão e aviso aos navegantes, qualquer que sejam eles, eu volto e continuo em Serrinha nos conselhos. A Universidade do Estado da Bahia tem presença nos conselhos e certamente meus colegas terão prazer de me indicar para representá-los nos conselhos. Então é muito bom também estar acompanhando e fiscalizando. Então, Obrigado, professora. Bom dia. A professora Josivânia, secretária de Educação, conversou conosco.